Boruba, hoje eu quero conversar contigo sobre Ossé. E aí, quem veio do candomblé como eu vim, quem veio de outras religiões que cultuam o orixá, deve já conhecer essa palavra, né, Ossé. E que muitas das vezes é associada ao limpar, ao banhar o orixá. É, faz parte, né, mas eu não posso dizer que seria somente isso. Isso vai acabar esbarrando no motivo pelo qual as pessoas têm um ojubó, pelo qual as pessoas têm um assentamento de orixá. Ter o seu ojubó é fundamental para que você possa prestar culto a esse orixá. É igual eu falo, se não vira um monte de coisas dentro de uma bacia, dentro de uma tirrina, dentro de um barro, né, e que não tem fundamento para a vida daquela pessoa. Não que não tenha fundamento litúrgico, mas não vai ter fundamento para a vida daquela pessoa. E aí quando a pessoa ela faz um ojubó, orixá, ou faz Ishifá e leva Orumilá, leva Ifá para casa, ou às vezes leva Exu também, muitas das vezes até, significa que ela precisa prestar o ossé para aquela divindade. E prestar o ossé para aquela divindade é algo extremamente sério. Cabe ao sacerdote que montou o ojubó de direcionar o que o orixá quer que tenha dentro do ossé dele. Existem ossés gigantescos e outros menores, mais simples. Mas fato é que fazer o ossé, a palavra ossé significa semana, né? Então é algo que pelo menos é semanal. E aí a gente vai dividir aqui a semana em dois tipos de semana. A semana Yorubá, que ocorre a cada 5 dias, e a semana, digamos que, entre aspas, brasileira, que acontece a cada 7 dias. Independente do número de dias que você siga na sua semana, aquele OCL vai ser repetido. E dependendo do item, ele precisa ser preservado. Afinal, quando o orixá escolhe o item a ser colocado no OCL dele, ele está escolhendo, ele está direcionando, ele está dizendo o que é necessário na vida daquele Omó-orixá. Vou dar um exemplo. Digamos que seu OCL leve sempre Oti. Significa então que a maioria dos osséis levam Oti, né? Mas significa que você precisa ter alegria, que você precisa estabelecer mesmo um nível de certo controle de algumas questões. Eu sempre que ofereço Oti para o orixá, eu falo que as coisas e as situações sejam tão transparentes como Oti é, para que as pessoas não me enganem, para que eu veja com transparência o que eu estou passando e o que é necessário de ser entendido. Então, quando eu ofereço Oti ao orixá, para acordar com alegria, né? Porque a Oti traz esse despertar do orixá com alegria, mas para principalmente eu também ver como as coisas são. Poderia ser com Omin, né? Mas nesse caso eu estou usando o exemplo de Oti. Omin, por exemplo, impulsiona a vida de um sujeito. E aí olha que interessante, não porque eu falei que Omin é importante, que impulsiona, que no seu Ossé precisa ter Omin, né? Você precisa seguir aquilo que foi prescrito pela divindade, prescrito pelo orixá e que o seu responsável espiritual falou. Daqui a um tempo pode mudar? Então, vai depender de caso a caso. Pode ser que daqui a um tempo a divindade fale: agora eu não quero mais Oti, eu quero Oin. Porque para a vida do meu filho, Oin agora é necessário. Mas, comumente, mantém-se por um bom tempo aquilo que foi prescrito. E aí, vou dar o exemplo de como a gente vem, né, do culto afro-brasileiro no candomblé. A gente pega, lava lá as partes que contemplam aquele ojubó com ervas. Tá certo? Isso não é o errado. Só que muitas das vezes a pessoa lava uma vez no ano e fica lá o ojubó esquecido. Funciona? Sim, funciona. Mas a gente vai perdendo o laço com aquela divindade. E aí o OSL é feito semanalmente, porque de tempo em tempo a nossa vida vai fechando alguns ciclos, né? E aí eu prefiro entender que esse OSL vai trazer um ciclo novo. E é muito importante para a gente, por exemplo, que cultua o orixá dentro do culto tradicional, estabelecer um certo contato com aquele orixá. Mas não é somente o contato de pegar as coisas que estão ali, mas um contato de conversa, né? Então a gente estabelece um diálogo através de divinação de Obi, por exemplo, para entender o que está acontecendo.
Eu não vou perguntar para aquela divindade se eu devo mudar algo do OSCE. Ah, hoje eu não tenho OTI, eu vou botar X, Y. Não, não é isso. É para que eu entenda que respostas ela me traz em relação a como vai ser a minha semana, se eu preciso ficar atento a alguma coisa, se eu estou em dúvida. Ah, eu tenho que fazer uma grande viagem. E essa viagem está me parecendo estranha, venho tendo sonhos estranhos. Eu posso ir num sacerdote, como eu posso perguntar àquela divindade. Óbvio que dependendo de como aquela divindade, aquele Ojubó, né, foi preparado para responder. Então, pegar um Obi, por exemplo, vai fazer parte do seu Osé, porque você vai estabelecer a comunicação com ele, com aquela divindade, ela vai te trazer respostas, e aí entendam, não é resposta de sim ou não, talvez. As pessoas pegam o Obi e acham que o Obi só responde sim ou não, talvez. Vai para além disso. Um bom olhador de Obi, ele precisa escutar o que o orixá está dizendo. Se ele for atrás de sim ou não, talvez, ele vai errar, né? Então a gente tem que saber fazer pergunta, a gente precisa ler a resposta, entender o que a divindade está falando e saber o que a gente vai fazer com aquela resposta. Não adianta, como eu sempre falo, pegar um oráculo, abrir um oráculo, lançar um oráculo e não saber o que fazer com aquela informação. É por isso que a gente vê aí um monte de curso, por exemplo, de jogos de búzios, de cursos, de livros, e N pessoas ensinando jogos de búzios, mas e aí, o que você faz com essa informação? Tem pessoas que vão chegar até a gente somente com a dúvida, mas se eu estou falando aqui de você tem dúvida, você precisa ter resposta e o que fazer. Ah, mas o Orixá X disse que é para eu não ir na resposta. Eu estou assumindo a minha responsabilidade de ir. Pode dar tudo certo e axé, como pode dar tudo errado. Né? Como pode dar tudo certo a princípio e lá na frente eu ser penalizado por alguma outra coisa. Então é preciso aprender a ter responsabilidade com o culto. O Ossé faz parte de uma das responsabilidades. Vou me citar como exemplo. Toda segunda-feira eu acordo antes do meu trabalho para poder fazer o meu Ossé. Tá? Então esse é um Ossé semanal que começa na segunda-feira e aí eu vou agindo a minha vida. Eu poderia inverter, como já tive em algumas situações? Com certeza. Com certeza. Mas o fato é que eu preciso prestar aquele Ossé. Tá? É uma questão de necessidade individual, pessoal, e aí a gente vai entendendo como é que o Ossé funciona. Às vezes, dentro de um Ossé, eu tive respostas, inclusive, de coisas que eu não deveria fazer. Me senti super frustrado. Procurei Babalaô, pedi para que ele verificasse e a divindade estava certa no meu Ossé. Ela disse que não era e eu não fiz, e realmente não era para fazer. Então isso é muito importante, né? Saber o que fazer dentro do Ossé, saber como prestar essa pequena homenagem a esse orixá, a essa divindade. Então o Ossé ele faz muito mais do que meramente lavar as peças de um ojubó e montar de volta e só botar a cabeça no chão, enfim, é todo um processo. E que quando você estiver fazendo o seu Ossé, que você possa se dedicar. É um momento único seu com aquela divindade. Então largar o telefone, largar os pensamentos do lado de fora. Por isso que eu prefiro fazer de manhã, porque eu acabei de despertar, né? Eu estou com o meu hálito ali puro, eu posso ir lá e falar com aquela divindade com o coração tranquilo, com a mente tranquila e poder despertar a minha semana e despertar a semana com aquela divindade. Então, para mim, isso é muito importante. Óbvio que cada um faz da sua parte, né, como foi instruído pelo seu sacerdote, mas que o principal é seguir a orientação. E lembrando que para colocar água, é água. É para colocar gin, é gin. Ah, mas hoje eu não tenho dinheiro para comprar gin, eu vou botar água porque é transparente igual. Não faça. Faça o seu restante todo do Ossé, mas não faça trocando, substituindo uma coisa pela outra. Um pé de laranja não dá banana. Então a gente não pode fazer o que a gente bem achar, é aquilo que foi instruído. Ah, mas está difícil. Não tem problema, continue fazendo. Mais tarde você conversa com seu sacerdote e aí dentro de jogo, dentro de oráculo, aí sim, prescrever o que é importante ou não. Mas não adianta a gente pegar um obi agora, partir e achar que vai ter resposta. Pode ser que a gente esteja se enganando. Bom,
Isso é o que eu posso ajudar aqui algumas pessoas em relação a, pelo menos entender, né, em relação ao que é de fato um OSCE. Mas vai para muito além disso, né? Existe prescrição de dias, e não sei exatamente se de horário, porque eu nunca tive uma prescrição de horário, mas que é fundamental a gente entender a nossa semana, o nosso OSCE junto àquela divindade e a nossa semana corrida também. Né? Então, é todo um preparo que tem que se ter para fazer o OSCE. E que se você tiver dúvidas ou mais informações, coloque aqui nos comentários. Vai ser muito importante para mim e para as outras pessoas que você possa comentar, curtir e compartilhar dessa ideia. Afinal, é assim que a gente vai entendendo o quanto que o culto ao orixá ele é múltiplo. Né? Eu falo aqui da minha verdade, da forma como eu faço, da forma como as pessoas acima de mim fazem, mas não necessariamente como todos fazem. Seria ignorância da minha parte achar que eu sei de tudo no mundo tão vasto chamado culto ao orixá, não é mesmo? Compartilhe, curta e comente. Aboru, aboie, odabó.